Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindos e bem-vindas. Bem, vamos dar início às atividades da tarde da reunião regional da FESB desse ano, que é 100% virtual. Gostaria de agradecer a todos pela presença, pela audiência, e gostaria de lembrá-los que as atividades acontecem hoje o dia todo e amanhã o dia todo, e você pode conferir a programação completa no site da FESB, né, no site de regional2020.fesb.org. Então, vou dar início à nossa atividade de hoje, intitulada Biologia Vascular. Deixa eu arrumar aqui os slides. Biologia Vascular, em que esse módulo será coordenado por mim. Eu sou Ana Paula Davel, sou professora aqui no Instituto de Biologia da Unicamp e também sou secretária da FESB. E eu terei o prazer de ter aqui comigo hoje para falar de biologia vascular em diferentes aspectos o professor Matheus Rocha, da Universidade Federal de Goiás, da UFG, que é onde estaria, né, sendo a nossa reunião presencial. E obrigada, Matheus. E depois também teremos o professor Carlos Tirapelli, da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto. Bem, se tiver tudo ok, vou dar início à minha primeira apresentação, intitulada Dimorfismo sexual na morfologia e função da gordura perivascular. Um lembrete importante para vocês que estão acompanhando a gente pelo Facebook. Qualquer pergunta, por favor, deixem no chat, que ao fim de cada apresentação será passada aos apresentadores. E gostaria de lembrá-los, por favor, que quem ficando até o fim, espero que fiquem até o fim das apresentações, que vocês participem da enquete, para ajudarmos a construir cada vez melhor os nossos eventos. Bem, então, como eu já disse, sou a professora Ana Paula Davel, coordeno o Laboratório de Biologia Vascular, o LabVasc, localizado no Instituto de Biologia da Unicamp. Você pode conhecer mais sobre os nossos estudos no nosso site e no nosso Instagram. É bem conhecido que o acúmulo de gordura visceral que acontece na obesidade é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Porém, hoje já se sabe que o aumento dos depósitos de gorduras ectópicas também constitui um fator de risco cardiometabólico, por estimular mecanismos que induzem inflamação, estresse oxidativo, alteram o padrão de secreção de citocinas e mexem na resistência vascular. Dessa maneira, aumentando o risco cardiovascular e metabólico, a gente contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Dentre os depósitos de gordura ectópicas, inclui-se o tecido adiposo perivascular ou gordura perivascular que circunda os vasos sanguíneos. O tecido adiposo perivascular, conhecido como PIVAT, encontra-se externamente aos vasos sanguíneos, circunda esses vasos externamente e pode controlar os vasos sanguíneos de maneira parácrina ao secretar substâncias que atuam tanto no músculo liso vascular quanto no endotélio vascular. Esse tecido adiposo perivascular não é homogêneo em todos os nossos vasos sanguíneos e seu fenótipo depende do território vascular estudado, como pode ser observado nessas imagens histológicas da revisão publicada por Gall, em que a gente observa o PVAT aqui numa aorta, num corte de aorta torácica. Observamos que esse PVAT tem bastante adipose
adipócitos multiloculares com pequenas gotículas lipídicas, se assemelhando aos adipócitos do tecido adiposo marrom ou bege. Já quando olhamos o leito mesentérico, vejam, tanto a mesentérica superior quanto os ramos das artérias de resistência da mesentérica, as pequenas artérias mesentéricas, elas apresentam adipócitos com grande área, grande deposição lipídica e se assemelham ao tecido adiposo branco. Já a artéria basilar, no território cerebral, não apresenta um visível PVAT, ou seja, quando se estuda o tecido adiposo perivascular, depende do território que você está olhando. E qual é a função desse tecido adiposo perivascular? Bem, a função desse tecido foi descoberta primeiramente por Schultz e Cassis em 1991, em que esses autores estudaram pequenas artérias, no caso a aorta, e eles fizeram esses segmentos, cortaram segmentos de aorta e deixaram o PVAT intacto, que é esse símbolo branco, ou deixaram esses anéis sem PVAT, que são os símbolos pretos, e mediram a tensão desenvolvida pelos vasos em resposta a diferentes vasoconstritores, como angiotensina 2, serotonina e fenilefrina. Observem que a contração evocada por esses agonistas na presença do PVAT é visivelmente achatada, muito significativa, demonstrando a função anticontrátil desse tecido. E, posterior, experimentos demonstraram que essa ação anticontrátil é devida a um fator difusível. Vejam, quando eu pego a solução nutridora banhando um anel com PVAT e coloco essa solução em um anel de aorta sem PVAT, o que eu observo? Que a contração desse anel sem PVAT cai, esse vaso relaxa de maneira volume dependente, ou seja, o fator secretado aqui é transferível para outro vaso e faz efeito. Então, a partir desses estudos, ficou determinado que o PVAT libera um ou mais fatores vasodilatadores transferível. Hoje a gente já sabe que são vários os fatores vasodilatadores ou com outras ações vasculares, desde pequenas moléculas como óxido nítrico até adipocinas e citocinas. E que não apenas há adipócitos no tecido adiposo perivascular, como há também células imunes ali e outros tipos celulares. A secreção desses fatores influencia diretamente a contração vascular de modo parácrino e também outras funções como migração, proliferação e estado inflamatório. Porém, como falamos que a morfologia do PVAT depende da sua localização, será que seu efeito anticontrátil também depende do território vascular em questão? Então, para responder essa questão, em esse estudo do nosso laboratório, em conjunto com o laboratório da professora Luciana Rossoni, da USP, nós investigamos a ação anticontrátil em 2 diferentes territórios vasculares. Na porção torácica da aorta, que vejam, apresenta um fenótipo similar ao tecido adiposo marrom, e na porção abdominal da aorta, que apresenta um fenótipo similar à aorta abdominal, um fenótipo similar ao tecido adiposo branco, como pode ser observado aqui. Na aorta torácica, como esperado, a presença do PVAT, que é o símbolo branco, ele causa uma redução da contração em comparação com o anel sem PVAT, mostrando o efeito anticontrátil. Porém, quando a gente estudou essa mesma resposta agora em segmentos vasculares de aorta abdominal, o que a gente observa? Que esse efeito do PVAT está prejudicado, praticamente não há efeito anticontrátil do PVAT na aorta abdominal, mostrando que associadas a alterações morfológicas, agora eu tenho alterações funcionais dependendo da região. E por que essa a função anticontrátil do PVAT está alterada? Então, na sequência, investigamos se essas alterações eram dependentes de alterações nas modificações da produção do óxido nítrico. O óxido nítrico é um fator vasodilatador amplamente conhecido por ser liberado pelo endotélio. Como vocês podem ver, a marcação da fluorescência SNO aqui no endotélio da parede vascular da aorta, em verde. Então, nós avaliamos a produção desse fator no PVAT, tanto da torácica quanto da abdominal. E observem, enquanto não há diferença significativa na produção endotelial entre esses 2 vasos,
o PVAT da aorta abdominal aqui em preto apresenta uma redução da produção de NO em comparação à aorta torácica. E nós também avaliamos a expressão da enzima sintetizadora do óxido nítrico endotelial AENOS e vimos que, de maneira similar ao NO medido in situ, há uma redução significativa dessa enzima apenas no PVAT da aorta abdominal em comparação com a torácica. Assim, esses dados nos sugerem que o PVAT da aorta abdominal apresenta prejuízo do efeito anticontrátil do PVAT, que foi associado a uma menor produção do NO em comparação à porção torácica da aorta. Isso reforça que o PVAT apresenta diferenças funcionais e fenotípicas de acordo com o território vascular. E aí, na sequência, surgiu uma segunda pergunta. Já que existem diferenças fenotípicas e funcionais dependendo do território vascular em questão, será que existe dimorfismo sexual também no PVAT? Então, o trabalho do grupo da professora Stephanie Watts, que tem estudado bastante o tecido adiposo perivascular, demonstrou que sim, há um dimorfismo. De que maneira? Ela ela fez uma distribuição da frequência da área de adipócitos de ratos machos, que é a linha contínua, e ratas, fêmeas, linha tracejada, em 2 territórios vasculares diferentes, aorta e leito mesentérico. Observem que em ambos os leitos há uma frequência maior de adipócitos de pequena área nas fêmeas, em comparação com os machos. E também, do mesmo modo, os machos apresentam maior frequência de adipócitos de grande área em comparação a fêmeas no mesmo território vascular. Isso sugeriu pela primeira vez o quê? Que há um dimorfismo sexual na morfologia do PVAT. E esses autores, aqui a gente pode ver na histologia, eles mostraram que o tecido adiposo perivascular da aorta torácica encontra-se mais amarronzado nas fêmeas, aqui é uma marcação para o CP1, vejam que está muito mais forte no PVAT de fêmeas do que de machos. E aqui na histologia a gente pode ver que realmente, se eu comparar a área dos adipócitos de macho com a área dos adipócitos de fêmea no mesentério, essa área é muito menor na fêmea do que no macho. Bem, esclarecida que há diferenças sexuais na morfologia do PVAT, surge a questão: há dimorfismo sexual também em relação à função do PVAT? Então, a pós-doc do laboratório, Jamária Victório, recentemente publicou uma revisão em que ela focou exatamente em estudos que sugerissem possíveis diferenças sexuais entre os fatores sintetizados pelo PVAT, aqui representados os adipócitos, esses círculos, pelo PVAT de machos, no A, e fêmeas e B. Vejam que, como esperado, quando a gente fez esse levantamento, claro que a maioria dos estudos foi realizado em machos, então a gente tem muito mais informação dos fatores secretados pelos adipócitos do PVAT de machos, que exercem efeito anticontrátil, mas também já há na literatura informação mostrando que o PVAT de fêmeas é capaz de sintetizar fatores que atuam de maneira a causar efeito anticontrátil. Porém, praticamente não há dados na literatura que informem se, frente a alterações hormonais ou frente a fatores de risco cardiometabólicos, esse PVAT apresenta dimorfismo sexual. Então, em seu pós-doutorado, uma das questões que ela fez foi: será que há dimorfismo sexual da função do PVAT frente ao quadro de obesidade? E por quê? Por que estudar dimorfismo sexual na obesidade? Então, a gente sabe, é bem claro que há um aumento da prevalência de obesidade no mundo e no Brasil. Esses dados aqui de autores do grupo brasileiro, publicado na Circulation, demonstram vários fatores de risco cardiovasculares, entre eles a prevalência de sobrepeso e obesidade. Vejam que há um aumento ao longo dos anos no Brasil de homens com sobrepeso e obesidade, assim como um aumento ao longo dos anos de mulheres com sobrepeso e obesidade.
mas esses números são mais alarmantes, especialmente para a obesidade severa em mulheres. Quase 25%, quase um quarto da população brasileira estudada nesse estudo, apresentou obesidade. E a gente sabe que a obesidade é um importante fator de risco cardiovascular. Então, nesse estudo, a Jamaira levantou a hipótese de que a obesidade induzida por dietas hipercalóricas poderia alterar a função anticontrátil do PVAT de modo distinto nos sexos masculino e feminino. Para tal estudo, que nós realizamos a seguinte metodologia. Camundongos, machos e fêmeas, foram alimentados a longo prazo com dietas hipercalóricas, por 12 ou 20 semanas. Dieta controle, dieta hiperlipídica, hipercalórica com 60% de gordura, e dieta hiperlipídica ainda com outro fator de risco, alta sacarose. Agora uma dieta super bombástica, altos lipídios, alto carboidrato. O que nós observamos só para controle? Avaliamos semanalmente o peso corporal, observamos que tanto a dieta hiperlipídica, a dieta high fat, quanto a dieta hiperlipídica com sacarose aumentam o peso corporal em macho e fêmea. E uma vez então modelado que essas dietas aumentam o peso corporal dos animais, nós fomos então estudar a parte vascular. Então, de todos esses grupos, controle, high fat mais sacarose, alimentados por 12 ou 20 semanas, isolou-se o leito mesentérico e isolamos as pequenas artérias mesentéricas, as artérias de resistência desses animais, e eles foram montados em banho de órgãos para estudar resposta contrátil, no caso a fenilefrina, e resposta vasodilatadora, no caso a acetilcolina. Para investigar o papel do PVAT nessas respostas, nós fizemos anéis em que o PVAT era removido, em outros em que o PVAT era mantido intacto ao redor do vaso. Como resultados, o que foi observado? Como esperado, a presença do PVAT, aqui representado pelos símbolos preenchidos, diminui a resposta contrátil na artéria mesentérica de resistência dos camundongos, machos nesse caso. E tanto faz, com 12 ou 20 semanas de alimentação com dieta controle, esse efeito anticontrátil é bastante observado, como podemos ver aqui pelos dados da potência à fenilefrina, tá? Então, na presença de PVAT, a potência à fenilefrina é reduzida. E, de maneira interessante, tanto quando os animais são alimentados com dieta hiperlipídica, quanto os animais são alimentados com dieta hiperlipídica mais sacarose, seja por 12 ou 20 semanas, o papel anticontrátil do PVAT nesses vasos ficou muito bem obrigado, ou seja, a dieta high fat ou a high fat sacarose não modificaram o efeito anticontrátil do PVAT nos machos, PVAT mesentérico. E o que aconteceu nas fêmeas? Bem, nas fêmeas controle foi similar aos machos. A presença do PVAT, agora os símbolos preenchidos de roxo, causam um efeito anticontrátil, demonstrado aqui nos gráficos de barra pela redução da potência ao agente constritor fenilefrina, tanto 12 quanto 20 semanas. Porém, quando as fêmeas foram alimentadas com dieta hiperlipídica, vejam, por 12 semanas o efeito anticontrátil é similar à dieta controle. Porém, com 20 semanas, a significância desse efeito já é atenuada. E quando adiciona-se sacarose à dieta hiperlipídica, aí a gente já observa uma atenuação desse efeito anticontrátil às 12 semanas de dieta, sugerindo que ambas as dietas high fat, principalmente a high fat e sacarose, reduzem a significância da ação anticontrátil do PVAT mesentérico em fêmeas. Fomos também estudar esse efeito do PVAT na função vasodilatadora, no caso, na função de relaxamento vascular induzido pela acetilcolina, que induz um relaxamento dependente do endotélio. Na presença de acetilcolina, o vaso relaxou quando os animais receberam dieta controle e, como esperado, como descrito na literatura, a presença do PVAT, que são os símbolos verdes, não altera significativamente o relaxamento nessa situação controle.
O mesmo padrão foi observado quando os animais foram alimentados com dieta high fat, seja por 12 ou 20 semanas. Porém, na dieta high fat mais sacarose, o que aconteceu? Com 20 semanas após a dieta, aí sim a gente observa um deslocamento para a direita dessa curva, indicando um prejuízo da função vasodilatadora dependente do endotélio, quando o PVAT está presente. E nas fêmeas, o que aconteceu? Similar aos machos, com dieta padrão, controle, ou com dieta apenas high fat, a função endotelial vasodilatadora está preservada, porém, com a dieta high fat mais sacarose, a gente já observa a disfunção endotelial na presença do PVAT, aqui demonstrado pelo deslocamento da curva à direita, já com 12 semanas de dieta. Então, enquanto com os machos precisava de 20 semanas de dieta para ter disfunção endotelial, aqui nas fêmeas, com 12 semanas, a gente já tem que o PVAT predispõe à disfunção endotelial. Sugerindo que o PVAT predispõe essa disfunção endotelial precocemente em fêmeas comparado aos machos na presença da dieta high fat mais sacarose. Sumarizando esses dados, então, a combinação de dieta com high fat com sacarose acelera a disfunção do PVAT em ambos os sexos, mas com mais impacto nas fêmeas, indicando que um dimorfismo sexual na regulação do tônus vascular pelo PVAT frente à obesidade. Por fim, com esses dados e com recente trabalho publicado na literatura que demonstra que há um dimorfismo sexual no número, na quantidade de células imunes no PVAT aórtico e mesentérico, nós nos perguntamos se seria diferente, né? Haveria uma modificação no perfil de células imunes no PVAT de modo sexo-dependente frente à obesidade? Então, para tal, nós realizamos a citometria de fluxo no PVAT isolado de camundongos machos e camundongos fêmeas, tratados com dieta controle ou dieta hiperlipídica. Esses experimentos foram realizados em colaboração com o professor Pedro Vieira, do Instituto de Biologia da Unicamp. Então, o que observamos? Quando a presença de alimentação com dieta hiperlipídica realiza modificações no padrão de células imunes no PVAT de maneira similar em machos e fêmea. Vejam, eu encontro incremento de macrófagos em ambos os sexos frente à dieta hiperlipídica, não muda as células dendríticas, há uma redução da presença de eosinófilos nessas células, sem modificação dos neutrófilos. Quando fomos investigar as células, os linfócitos, mesmo padrão de resposta foi encontrado em machos e fêmeas tratados com dieta hiperlipídica, ou seja, não há modificação de células T total, há um aumento de Treg em machos e fêmeas frente a essa dieta, sem alteração significativa das células B. Porém, nós nos perguntamos, mesmo que a dieta faça efeitos similares em machos e fêmeas, será que eu tenho uma diferença sexual quando eu comparo os dois sexos dentro do mesma dieta? Ou seja, se eu comparar agora, não o efeito da dieta intrasexo, mas se eu comparar entre machos e fêmeas. Aí, olha o que acontece. Quando a gente avalia a frequência de distribuição dessas células entre machos e fêmeas com dieta, tanto com dieta padrão, quanto com dieta high fat, a gente já observa que as fêmeas têm uma maior frequência de células imunes nesse PVAT. E ainda, com dieta controle, essas fêmeas têm maior quantidade de eosinófilo em comparação aos machos. A gente já sabe hoje que os eosinófilos no PVAT é protetor, no sentido de mediar efeito anticontrátil. Porém, olha o que acontece quando machos e fêmeas são alimentados com dieta high fat. E observa que esse aumento que existia de eosinófilo nas fêmeas obesas não acontece mais, não há diferença com os machos, e ainda há uma maior infiltrado, maior quantidade de macrófagos nas fêmeas obesas em comparação com os machos obesos. Esses dados ainda são preliminares, mas indicam que pode haver sim um dimorfismo sexual no PVAT de machos em fêmea em relação
ao perfil de células imunes ali. Então, sumarizando essa parte final, a gente observou que a obesidade induzida por dieta hiperlipídica altera o perfil de células imunes no PVAT de ambos os sexos, aumentando macrófagos e Treg e reduzindo eosinófilos. Porém, as fêmeas obesas apresentam maior incremento dessa frequência de macrófagos frente à obesidade em comparação aos machos obesos. E, juntando todos esses dados que eu apresentei aqui para vocês hoje, sugere-se que há um dimorfismo sexual na função anticontrátil e no perfil de células imunes, no PVAT, frente à obesidade, e que as fêmeas obesas parecem apresentar uma maior susceptibilidade à disfunção do PVAT, o que sugere que pode haver mecanismos fisiopatológicos associados ao sexo que merecem ser investigados. Então, gostaria de agradecer a equipe do meu laboratório, fotinha antes pandemia, sem máscara. Então, aqui a Jamaira, principalmente, Victório, que é a pós-doutoranda que realizou a maioria dos resultados aqui que eu apresentei para vocês, e aos colaboradores desse trabalho, o professor Pedro, que ajudou na citometria, professor Everardo, que ajuda nas análises metabólicas dos animais, professora Luciana Rossoni, que colaboramos naquele trabalho de PVAT de aorta torácica versus abdominal, e a professora Aida de Jeff, que está nos colaborando conosco para entender os mecanismos associados a essas diferenças sexuais. Então, por favor, podem encontrar mais sobre esses estudos nas mídias sociais e também por e-mail. Qualquer pergunta é bem-vinda. Obrigada. Falei no tempo certo, eu acho, né? Como moderadora, tem que dar o exemplo. Eu vou convidar, então, o Matheus para me ajudar nas perguntas aqui. Matheus, você pode... Bem, eu vou começar lendo aqui, então, que eu já estou vendo que tem umas perguntinhas no chat. Oi, Matheus. Oi, Ana. É que o Gustavo me avisou aqui que até o momento a gente não tinha perguntas, até o final da sua apresentação, então por isso que eu... Eu achei aqui perguntas da Micaele, né? Como é verificada a presença do PVAT? A gente é bem visível, viu, Micaele, principalmente nas artérias mesentéricas, você vê o tecido adiposo perivascular circundando, então é bem visível, e depois a gente tem essas artérias também para fazer corte histológico. Então, eu não trouxe esses resultados ainda, que eles estão em fase de preparação, então a gente confirma essa presença. Roger, Lírio, tudo bem, Roger? Sobre a resposta da acetilcolina, poderíamos concluir que a presença de um hormônio sexual masculino seria um fator de proteção em relação às femininas? Já que evitou a disfunção endotelial precoce nos machos e já que surgiu apenas após 20 semanas de dieta hiperlipídica. Obrigada pelos parabéns. Então, Roger, não sei, Roger, assim, tem tantas variáveis, tanto pode ser um efeito protetor, acho sua sugestão excelente, nós nem havíamos pensado nisso, a gente sempre pensa nos andrógenos como os malignos aqui da função vascular, mas a gente já tem dados que a alteração na sinalização dos estrógenos, eu posso mudar de receptor ER-alfa para ER-beta, como outros hormônios, a sinalização de leptina, de aldosterona pode mudar nas fêmeas obesas em comparação aos machos. Então, tem um campo vasto para a gente investigar. Daniela Bonaventura. Oi, Dani, tudo bem? Obrigada pelos parabéns. Você acha que pode haver relação entre perfil de células e resposta vascular entre machos e fêmeas? Então, Dani, essa era nossa hipótese, nossa primeira aposta. Então, a gente está estudando, porque se você vê os dados, a priori, todo mundo está mudando igual, né? O eosinófilo, que era uma das apostas, porque o eosinófilo recentemente foi demonstrado que ele é protetor no PVAT, mas está mudando em macho e em fêmea, está mudando macrófago em macho e fêmea, e está mudando Treg em macho e fêmea.
Então, agora a gente vai fazer macrófago 1 e macrófago 2, né? A gente está discutindo esses dados com o professor Pedro. E aí, talvez a gente encontre alguma resposta aí, seguindo a sua pergunta, se o perfil M1, M2, os macrófagos, tiver diferença sexual, pode estar aí a resposta, pelo menos, da relação entre perfil de células imunes, PVAT e função vascular frente à obesidade. Beleza. Gente, eu agradeço muitas perguntas, eu deixei o e-mail, devido ao tempo, não quero atrapalhar as próximas apresentações, então eu vou passar então para o próximo apresentador. Vou convidar o professor Matheus Rocha, já apresentei ele no início, da UFG. Matheus, muito obrigada pelo aceite, é um prazer ter você aqui mesmo virtualmente, e obrigada por aceitar o convite, por favor. Pode passar para a sua apresentação. Obrigado, então, Anny. Obrigado aos organizadores pelo convite em apresentar alguns dos nossos dados que a gente está desenvolvendo aqui no laboratório. Deixa eu montar a apresentação aqui. Sim. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado à comissão organizadora e à Ana Paula pelo convite para apresentar alguns dados do paracetamol, que é o que a gente está fazendo no laboratório, né? Atualmente, algumas pesquisas relacionadas ao paracetamol, estresse oxidativo e toxicidade do paracetamol no sistema vascular, no laboratório onde eu coordeno, que é o Laboratório de Farmacologia Cardiovascular, na UFG, né? Universidade Federal de Goiás. Então, só para contextualizar, eu não conheço muito bem a plateia, não sei como é que se o pessoal está familiarizado ou não com o assunto. Então, os radicais livres, né, que é o que forma o estresse oxidativo que nós vamos ver, nós vamos falar disso, é um átomo ou molécula altamente reativa que possui um número ímpar de elétrons na sua camada de valência. Então, uma molécula estável sempre possui duplas de elétron na camada de valência, mas o radical livre ele não tem, ele perdeu um elétron, então ele fica uma molécula instável, ele tem um número ímpar de molécula na camada de valência, o que torna ele extremamente reativo, né? Ele é uma molécula muito reativa, porque ele quer reagir com moléculas próximas e roubar um elétron dessa molécula próxima para se reduzir ao mesmo tempo que ele oxida essa outra molécula. Sempre quando a gente fala em radicais livres, logo a gente pensa em coisas ruins, né? E isso também é verdade, mas tem muitas funções fisiológicas que são mediadas pelos radicais livres, como sinalização intra- e intercelular, fagocitose, apoptose, uma atividade bactericida, que fazem parte das funções fisiológicas normais das células e tecidos. E também efeito patológico, né? Causa danos celulares, morte celular, envelhecimento precoce e um desbalanço, um aumento da produção desses radicais livres leva a uma situação de estresse oxidativo. Esses radicais livres podem ter várias fontes, né? Mas a grande maioria desses radicais livres são espécies reativas de oxigênio, então vem do metabolismo do oxigênio. Então esse oxigênio molecular que a gente inala, né, que a gente respira, é reduzido a anisoperóxido, a peróxido de hidrogênio, a radical hidroxila, todos eles muito reativos, até a água, que é o final da cascata aqui. Isso acontece em vários leitos, em vários tecidos, em vários espaços da célula, mas principalmente na mitocôndria, na cadeia respiratória da mitocôndria, né, onde tem enzimas responsáveis por ir reduzindo esse oxigênio molecular e transformando esse oxigênio em água, que é o produto final. O problema é que nem todo o oxigênio é reduzido à água. Apenas 95% a 98% do oxigênio molecular é reduzido à água. Então, parte desse oxigênio molecular permanece na forma de espécies reativas de oxigênio. Aproximadamente de 2 a 5% fica na forma de espécies reativas de oxigênio, que tem um elétron desemparelhado na última camada de valência, como eu falei, então são extremamente reativos. E se isso aumenta, dá-se então a situação de estresse oxidativo, né? Nós temos também enzimas
endógenas, né, dentro da célula, no nosso organismo, responsáveis por fazer essa redução, né? As principais são a SOD, superóxido dismutase, que é capaz de desmutar o ânion superóxido em peróxido de hidrogênio, e a catalase, que é capaz de reduzir o peróxido de hidrogênio à água. Então, essas enzimas são extremamente importantes para neutralizar esses radicais livres que são formados pelo próprio metabolismo. Ok, então, a fim de captar elétrons para sua estabilização, essas espécies reativas de oxigênio reagem com qualquer molécula que esteja perto. Então, ela capta, ela rouba um elétron da molécula, oxidando a molécula, ao mesmo tempo que ela se reduz. Então, isso pode ser um açúcar, pode ser uma proteína, pode ser um lipídio da membrana, ou uma proteína, né, da membrana, pode ser o DNA, né? E isso provoca, então, lesões e morte de células ou lesões teciduais importantes e graves, né? A grande fonte de eros, de estresse oxidativo ou de espécies reativas de oxigênio podem ser endógenas, né? Como aqui a cadeia respiratória da mitocôndria, como eu falei antes, a NADPH oxidase ou as famílias das NOXes, né? Principalmente NADPH oxidase 1, 2 e 4, e em seres humanos também a 5, animais não têm 5, mas os seres humanos têm a 5 e produz uma grande quantidade de espécies reativas de oxigênio, xantina oxidase, lipoxigenase, glucose oxidase, mieloperoxidase, a nítrico oxide sintase desacoplada pode gerar espécie reativa de oxigênio, a ciclooxigenase, que está muito envolvida no processo inflamatório, mas também gera grandes quantidades de espécie reativa de oxigênio e metais de transição. E também tem muitas fontes exógenas de produção de espécie reativa de oxigênio, como poluição, radiação ultravioleta, radiação infravermelho, o próprio raio-x de exames, o cigarro, né, o fumo, alguns alimentos, principalmente ricos em gorduras e ricos em açúcares, e drogas e xenobióticos, que entra aqui no caso o paracetamol, que é o foco dos nossos estudos, que eu vou mostrar aqui alguma parte deles para vocês, né? Então, esse estresse oxidativo, quando formado, essas espécies reativas de oxigênio, quando formadas, elevando, né, o estresse oxidativo, então, elas são capazes de ativar várias cascatas de sinalizações intracelulares, por exemplo, as MAP quinases, tirosina quinases, diminui a biodisponibilidade do óxido nítrico, aumenta fatores de transcrição intracelulares, desregula a atividade de canais iônicos, aumenta a concentração de cálcio intracelular. Isso provoca um monte de efeitos nas células e nos órgãos, como, por exemplo, em artérias, a gente pode ver aqui um espessamento, ou hipertrofia de artéria, o mesmo no coração, né? Uma hipertrofia grande da parede dos vasos, e fibrose nesses órgãos, fibrose renal. Então, leva a um monte de efeitos deletérios, como inflamação, constrição, hipertrofia, proliferação, apoptose, migração celular, principalmente de fibroblastos. A gente pode ver aqui alguns fibroblastos ó, nesse esquema, e esse fibroblasto leva a fibrose e leva a perda de função desse tecido, remodelação e disfunção endotelial que acontece nesses órgãos. Quando a gente estuda a toxicidade do paracetamol, logo a gente acha muitos dados relacionados à toxicidade hepática e renal, né? Então, a lesão renal ou a lesão hepática, que esse consumo de paracetamol causa, isso aqui visto em animais de laboratório, está muito perto ou está intimamente relacionado com o aumento do estresse oxidativo. Como a gente pode ver aqui, a marcação para nitrotirosina, né? Então, a marcação para nitrotirosina, o anticorpo antinitrotirosina, ele cola em castanho, então ele fica corado em castanho, como a gente pode ver nessas lâminas aqui, e é um grande indício de nitrosilação de proteína causado por estresse oxidativo. Então, quando a gente vê animais tratados com paracetamol, logo a gente observa uma grande estresse oxidativo ou nitrosilação de proteína no fígado e nos rins desses animais. O interessante é que quando esses modelos tratados com antioxidantes, ou vitaminas, ou polifenóis, ou flavonoides, essa lesão oxidativa é muito reduzida, né? Como a gente pode ver aqui, essa lesão oxidativa é bem abrandada pelo tratamento com substâncias antioxidantes, reforçando que essas lesões têm um caráter oxidativo muito grande. Então, algum tempo atrás, a gente levantou alguns questionamentos acerca do paracetamol no laboratório, né?
Então, por exemplo, muitos autores questionam a segurança do paracetamol, né? Então, os riscos do paracetamol podem ser subestimados. Deveria ser o paracetamol ou acetaminofén, que são sinônimos, ser adicionado na lista de agentes anti-inflamatórios que estão associados a eventos cardiovasculares. O paracetamol aumenta a pressão arterial em pacientes com doença arterial da coronária. E o estresse oxidativo e o desbalanço redox, ligado à toxicidade do paracetamol. Então, vendo essa íntima relação do paracetamol com o estresse oxidativo, e sabendo que o sistema cardiovascular é bastante susceptível, né, ao estresse oxidativo, nós nos perguntamos se poderia o paracetamol induzir alterações cardiovasculares. Então, nós criamos um protocolo de tratamento em animais de laboratório, usando ratos, Wistar, de 14 dias, usando 400 miligramas por quilo de paracetamol na água de bebê. Então, essa água era trocada todos os dias, né, e o volume verificado, e para ter uma dosagem ou exatamente dessa, ou muito próxima a essa, né, 400 miligramas por quilo. Da onde que vem essa dosagem? Nós usamos uma fórmula de Hagen-Schau em 2008, que é bastante útil para transformar ou para fazer uma correlação de dose de humano para animais de laboratório, levando em consideração o peso, a área do volume corpóreo desses animais, a gente chega num volume aproximado, que para ser humanos, por exemplo, a dosagem máxima de paracetamol é 4 gramas por um indivíduo adulto, né, de 65 quilos. Aplicando dessa forma, a gente chega que a dosagem terapêutica máxima de paracetamol para os nossos animais era 400 miligramas por quilo. Seguindo esse esquema de tratamento, nós observamos um grande aumento das enzimas, das transaminases hepáticas, né? Tanto aqui o TGO como o TGP está muito aumentado após o tratamento com esses animais. E, além disso, a peroxidação lipídica, isso aqui visto em plasma, né, no sangue desses animais, e a peroxidação lipídica dosada aqui em quantidade de malondialdeído também estava muito aumentada no plasma desses animais. Esses dados foram publicados no ano passado e fazem parte da tese de doutorado da minha aluna Ellen. Né? Então, quando a gente faz uma dosagem de TBARS, né, de malondialdeído, para caracterizar o estresse oxidativo, tanto no plasma como em homogenato de artérias, a gente vê que está muito aumentado essa reação de TBARS, né, a quantidade de malondialdeído, indicando aí o estresse oxidativo ou peroxidação lipídica. A dosagem de glutationa, tanto no soro, no plasma desses animais, como em homogenato de artéria, está muito diminuído. Né? Então, a proteção antioxidante, a glutationa é uma enzima com uma alta capacidade antioxidante, está diminuída tanto no plasma como em artérias desses animais. E a enzima que regenera a glutationa, que é a glutationa redutase, está alta, né, em animais que usaram paracetamol, tanto no plasma quanto em homogenato de artérias. Talvez porque a enzima, a glutationa, esteja numa quantidade baixa, a atividade da glutationa redutase tenha aumentado para tentar regenerar essa enzima que está baixa, né? Mas então mostra uma grande evidência de alto estresse oxidativo, acompanhado de diminuição das defesas antioxidantes. A dosagem de sódio, superóxido dismutase, também está elevada, tanto no plasma como em artérias desses animais, né? Isso dosado por um kit da Kaiman, kit de ELISA, imunoensaio. Então, a sódio é alta, talvez porque o estresse oxidativo esteja alta, a quantidade de sódio, né? A expressão da sódio tenha aumentado, e a catalase não tenha acontecido, né, nenhuma diferença nos animais tratados, tanto no plasma como em homogenato de artéria desses animais. Quando a gente faz, então, vascular, né? Acho que a maioria de vocês que se interessam por vascular está mais familiarizado com esse tipo de experimento. Então, a gente pega uma seção da artéria, que no caso a gente usou a artéria aorta, em banho de órgãos isolados, onde a gente consegue medir a força de contração isotônica dessa artéria, né? Dessa preparação. Então, a gente vê que o efeito para acetilcolina, aqui no eixo X, a quantidade aumentada de acetilcolina em contato com esse tecido, e aqui no eixo Y, a quantidade de relaxamento dessa artéria, aqui os animais controle, né, o relaxamento de 100%, e aqui os animais tratados com paracetamol, que é um grande prejuízo no relaxamento. Tanto um desvio para a direita aqui
evidenciando uma queda na potência da acetilcolina, quanto no efeito máximo, na eficácia da acetilcolina. Também acontece para o nitroprusiato de sódio, que é um doador de óxido nítrico, né? Então, aqui no eixo Y, o relaxamento, a porcentagem de relaxamento, e os animais tratados têm esse relaxamento, um desvio para a direita, ou uma potência do nitroprusiato de sódio bastante diminuída nesses animais após o tratamento com paracetamol. Quando a gente trata essas preparações com vitamina C, que é um grande agente, capacidade de doar elétron da vitamina C é muito grande, tem uma capacidade antioxidante alta, a gente vê a correção desses efeitos, né? Então, a acetilcolina volta-se, mesmo em animais tratados, mas depois com paracetamol e depois expostos à vitamina C, esse efeito é regredido e comparável aos animais controle. O mesmo acontece para o nitroprusiato de sódio, né, o doador de óxido nítrico. Né? Então, se as artérias tratadas com paracetamol e depois expostas à vitamina C, volta a ter um comportamento igual aos animais controle. Quando a gente faz imunohistoquímica para nitrotirosina após o tratamento para o paracetamol, a gente vê também uma grande marcação para marcação imunohistológica, né? Para nitrotirosina. Então, o score para nitrotirosina dos animais tratados fica muito evidente o que está acontecendo no estresse oxidativo, uma nitração, uma nitrosilação de proteínas muito grande na artéria desses animais tratados com paracetamol. E quando a gente faz também a análise morfológica dessas artérias, aqui uma coloração com hematoxilina e eosina, esses animais tratados com paracetamol, por incrível que pareça, para nossa surpresa, né, e contradizendo o que eu disse no começo, que a alto estresse oxidativo leva a um aumento da proliferação, nós vemos aqui uma diminuição do número de células, uma diminuição da camada celular. Quando analisado por Sirius Red, que marca colágeno, deposição de colágeno, nós também vemos uma perda muito grande da deposição de colágeno. Isso é meio controverso, é muito cedo para a gente falar o que pode estar acontecendo, porque a gente vê um alto estresse oxidativo, mas a perda de colágeno está muito grande. De repente, o paracetamol, que forma muitos metabólicos tóxicos, né, está agindo por alguma outra via aqui nessas artérias. O mesmo acontece por coloração de Verhoef, que cora fibras elásticas, né? Então, a quantidade de deposição de elastina também está bastante perdida após 14 dias de tratamento com paracetamol, né? Então, a gente vê um enfraquecimento e uma perda de parede celular nas artérias desses animais tratados com paracetamol. Isso vai de encontro a alguns artigos que mostram que pacientes que usam grandes quantidades de paracetamol, e grandes quantidades de paracetamol se enquadra em 5 dias a 20 dias por mês de uso de paracetamol, tem de 3 a 5 vezes mais eventos cerebrovasculares e cardíacos comparados aos pacientes que nunca usaram paracetamol, por exemplo. Então, talvez o paracetamol esteja, de alguma forma, desorganizando essas células dessas artérias ou causando algum enfraquecimento dessas artérias, alguma coisa desse tipo. E os últimos dados aqui é a expressão, porque como as artérias estavam relaxando menos, talvez a expressão da ENOS, né, a enzima que produz óxido nítrico, e da guanilate ciclase, que é o alvo do óxido nítrico no tecido muscular, poderia estar alterado, mas nós vemos aqui que não, né? Então, a expressão da ENOS, tanto em animais controle como em animais que usaram o paracetamol, continua da mesma maneira, continuam similares. Um segundo bloco de experimento, que eu vou mostrar os resultados para vocês agora, é em relação ao exercício físico, né? Porque esse balanço redox aqui, que é o equilíbrio entre o estresse oxidativo e as substâncias oxidantes endógenas do nosso organismo, né, pode ser regulado ou, pelo menos, voltado a ser balanceado por várias estratégias. Isto inclui exercício físico. Então, exercício físico, cabe ressaltar aqui, tá? Exercício físico de leve a moderado impacto, né? Porque o exercício de alto impacto ou de forma aguda pode causar o contrário, aumentar ainda mais o estresse oxidativo. Mas exercícios de leve a moderado impacto, eles são capazes de aumentar o nosso sistema antioxidante endógeno. Então, a gente se perguntou, será que o exercício físico poderia reverter ou prevenir os efeitos cardiovasculares do paracetamol? Então,
O exercício físico que a gente usou foi o nado forçado, como a gente vê aqui nessa foto, que é o que a gente usa no laboratório. Então, o protocolo compreendia em 5 dias de treinamento, né, por semana, a gente só pulava o sábado e domingo. Então, cada animal nadava por 50 minutos por dia, 6 dias por semana, e no final das últimas 2 semanas, eles eram tratados com paracetamol, por 14 dias, continuando o tratamento com nado forçado, né? E a gente viu, né, uma queda muito grande na lesão hepática, por exemplo. Então, aqui a primeira barra, animais sedentários, animais exercitados, em relação aqui no eixo Y, né, ao TGO e TGP, que são as enzimas hepáticas, né, as transaminases hepáticas, e nos animais sedentários, uma grande elevação dessas transaminases hepáticas, como a gente viu nos primeiros resultados, mas com exercício físico, essa quantidade de TGO e TGP era muito abrandada, era muito reduzida. Não ainda comparado aos níveis controle, mas era muito reduzida comparada aos animais sedentários, né? Então, a agressão hepática poderia ser muito menor. Esses dados foram recentemente publicados e faz parte de uma dissertação de um aluno também. Quando a gente analisa também a reação por TBARS, que nos dá indício de peroxidação lipídica, né, de estresse oxidativo, aqui os animais sedentários, os animais exercitados, os animais sedentários que receberam o paracetamol, o estresse oxidativo está realmente muito alto, como nós vimos antes, mas os animais que receberam paracetamol, mais que eram treinados, que faziam exercício físico, o estresse oxidativo está muito menor, ainda diferente dos animais controle, mas bem menor que os animais sedentários que receberam o paracetamol. O nível de enzima da glutationa, também que está reduzido nos animais sedentários que usaram paracetamol, como a gente viu, com o exercício físico, o nível, né, a quantidade, a expressão dessas enzimas está aumentada após o exercício físico, mesmo em animais que usaram paracetamol. A enzima que regenera a glutationa, que é a glutationa redutase, também está aumentada em ambos os casos, né, que usou paracetamol, ou em sedentário, ou os animais treinados que usaram paracetamol. E a expressão da SOD, também que a gente viu que está aumentada em animal sedentário que usou paracetamol, também está aumentada em animais treinados que usou paracetamol, mas não tanto quanto os animais sedentários, né? Esse aumento existe, mas ele não é tão grande quanto os animais sedentários, talvez porque o nível de estresse oxidativo também não esteja tão grande. E, por fim, a catalase, quando a gente vê a expressão da catalase está normal em ambos os grupos. Quando a gente analisa também o relaxamento mediado pelo acetilcolina, então relaxamento dependente de endotélio, né? Aqui no eixo Y a gente vê os animais controle e os animais tratados com paracetamol, então o prejuízo do relaxamento dos animais tratados é grande, né? É significativo, mas nos animais exercitados, né, o nível de relaxamento volta a ser comparado com os animais controle, né? Então, indicando que talvez o aumento das enzimas antioxidantes, como a glutationa e a SOD, e a diminuição do estresse oxidativo causado pelo exercício, talvez regrida e cause um relaxamento das artérias, mesmo dos animais tratados, comparado com o grupo controle. O mesmo acontece para o nitroprussiato de sódio. Então, o desvio para a direita causado pelo paracetamol, no relaxamento induzido pelo nitroprussiato de sódio, volta a ser comparado ao nível de controle nos animais que fazem exercício físico, que são exercitados. E, mais uma vez, dosando as enzimas aqui, as proteínas, né? Tanto a NO-sintase, que produz óxido nítrico, quanto a guanilato ciclase, que é o alvo, né, intracelular do óxido nítrico, ela não está alterada em ambos os grupos, tá? Tanto em tratados como sedentários e que receberam ou não paracetamol, o nível está igual da expressão dessas proteínas aqui. Então, em conclusão, o tratamento crônico com paracetamol causa em artérias aumento do estresse oxidativo e hiperoxidação lipídica, altera o relaxamento dependente e independente de endotélio,
altera a morfologia dessas artérias, principalmente a camada celular, deposição de colágeno e deposição de elastina, e o tratamento com antioxidantes ou o exercício físico poderiam prevenir essas alterações observadas em vaso após o tratamento com paracetamol. Então, muito obrigado a todos. Eu queria deixar um agradecimento aqui, né, a colaboração que foi feita nesse trabalho. São duas professoras de patologia, a professora Leandra Ramalho, da USP de Ribeirão Preto, e a professora doutora Aline, da Faculdade de Odontologia, também do Laboratório de Patologia, aqui da UFG, que ajudaram na análise e em alguns protocolos desse estudo. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado aos ouvintes, e acho que eu tenho um tempo ainda aí disposto para alguma pergunta. Fiquem à vontade. Oi, Matheus. Ótimo, muito obrigada. Você está me ouvindo? Não. Estou ouvindo, sim. Beleza. Tem umas perguntas aqui no chat, vou falar para você. A Miriam Machado pergunta, ela quer confirmar, o paracetamol foi dissolvido na água e ofertado ad libitum? Como saber, caso sim, né, como saber quanto que o animal realmente ingeriu do princípio ativo? Por que você não usou gavagem? Tá. Se a gente usasse gavagem, a gente teria que, ou seria uma dose alta de uma dose aguda, né? Ou teria que ter vários procedimentos de gavagem ao longo do dia. Então, o que nós fizemos? Nós acompanhamos esses animais 15 dias antes para ver o tanto que ele bebia de água, que é aproximadamente de 35 a 38 ml por dia, né? Do animal que a gente estava usando no laboratório, e estimulamos mais ou menos a dose de 400 miligramas para esse animal, sabendo tanto que ele bebia. O paracetamol foi, sim, diluído em água. Na concentração que a gente ofertou, a diluição do paracetamol é baixa em água, mas na concentração que foi oferecida, ele diluiu bem. Tá? Então, dessa era a maneira da gente saber o tanto que o animal estava ingerindo ou não. Dosando todo dia também a quantidade de água que ele bebe, a gente sabe quanto ele está ingerindo. E um controle interno era o exame hepático de TGO-TGP, né? As enzimas estão muito elevadas em animal que realmente consumiu o paracetamol. Perfeito, obrigada. Uma pergunta da Daniela Bonaventura, da UFMG, duas, na verdade, casadinha aqui, Matheus. O efeito vascular que você observa se deve a uma ação direta do paracetamol no vado ou devido a todo o desequilíbrio redox? Posso fazer as três seguidinhas? Se vocês pensaram em realizar a incubação dos vasos com paracetamol, e aí eu já pergunto, já completo, e em células em cultura? Talvez células de humanos, porque tem linhagem, e a gente vai ver se é no músculo liso, se é no endotélio. Certo. O paracetamol, ele não é tão tóxico. O que é muito tóxico é um metabólito dele. Esse metabólito é um metabólito hepático, que ele chama NAPQI. O NAPQI é realmente muito tóxico. Então, não teria porquê de colocar o paracetamol na cuba, mas esse é um experimento que a gente já está planejando para ver se causa alguma interferência ou não, porque o que é realmente tóxico é o NAPQI, tá? Que ele é um metabólito hepático do paracetamol. E em células, nós estamos também já planejando esse estudo em células, teria que ser direto esse metabólito, que é vendido, a Sigma vende esse metabólito, o NAPQI. Então, eu acho que seria mais viável esse metabólico, que ele sim é extremamente tóxico, que causa uma lesão em células, e o estresse oxidativo vem dele. Tá? Então, se for colocar alguma coisa na cuba para testar o efeito do paracetamol, o mais viável seria esse metabólito, então. Interessante. E ela faz mais uma perguntinha sobre a Enos, acho que porque você não viu diferença, né? Ela perguntou se você avaliou se ela estaria desacoplada. E aí sim, desacoplada contribuiria para as alterações redox e para a disfunção endotelial. Não avaliamos e nem avaliamos o estado de fosforilação da Enos, né? Nós só fizemos a Enos total. Eu não sei nem como é que vê a Enos desacoplada, eu não sei se o Western blot responde, né? Mas não fizemos, mas também isso é uma questão que pode ser feita, porque a Enos desacoplada, como eu falei no começo, é uma fonte de estresse, de produção de espécies reativas de oxigênio, né? Então, realmente, ela poderia estar desacoplada e produzindo esse estresse oxidativo, ou ajudando nisso.
Perfeito. A gente pode discutir, tem protocolos bem legais para vianos desacopladas, acho que é bem interessante. Acho que a gente encerrou as perguntas aqui no chat, Matheus, mas acho que você fica disponível, né, para responder, adicionar, se o pessoal quiser entrar em contato, né? Sem dúvida, por e-mail. Esqueci de deixar o meu e-mail, mas muito obrigado a todos e pode me procurar por e-mail, que eu vou ter o maior prazer em responder ou ajudar em algum protocolo. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada. E agora eu vou passar para a próxima apresentação, convidando o professor Carlos Tirapelli, da Escola de Enfermagem, da USP de Ribeirão Preto, que vai falar sobre um assunto que muitos vão fugir, talvez, sobre os efeitos agora do etanol, sobre o consumo de etanol sobre a disfunção vascular. Confesso que eu ouvi comentários que tinha gente que não queria ver sua palestra, viu, Tirapelli, que estava com medo de saber aí os efeitos. Muito obrigada pela sua participação, sua presença. Deixo a palavra com você. Tá, ok. Ana, eu que agradeço você, o Matheus, pelo convite para participar do evento. E, de fato, realmente, né, quando a gente começa a falar de efeito do etanol, sempre a primeira pergunta é, mas o etanol não é benéfico, né, se você tomar aquela tacinha de vinho diária, né? O que eu vou falar aqui, na realidade, né, mas o que eu vou falar aqui hoje, na realidade, é do consumo abusivo do etanol, né, e fazer uma ligação dos mecanismos vasculares com a hipertensão causada pelo consumo abusivo do etanol, né? Então, esse primeiro dado que eu trago aqui para vocês mostra, né, que do total de mortes causadas pela hipertensão arterial, destacado para vocês aqui em vermelho, 8% está relacionado à hipertensão causada pelo consumo de etanol. Só para que vocês tenham uma ideia, de uma maneira geral, em termos de mortes, anualmente o etanol é responsável por cerca de 3 milhões de mortes no mundo todo, né? E ele contribui de maneira direta ou indireta, quando eu digo direta, um impacto direto aí no sistema, nos diferentes órgãos e sistemas do nosso organismo, e também, evidentemente, de maneira indireta, com acidentes automobilísticos, violência, né? E para nós aqui é evidente que o foco é exatamente o que está associado às lesões cardiovasculares causadas pelo etanol, né? E para contar um pouco, então, dessa história, né, eu vou comentar qual foi o primeiro estudo que mostrou exatamente essa relação abusiva, né, do etanol. Então, só para a gente entender quando eu falo consumo excessivo ou uso abusivo do etanol, estou falando em termos de pressão arterial, de um consumo que infere 5 ou mais doses diárias de etanol. Para a gente entender dose, então, é importante trazer esse volume líquido por uma quantidade em gramas de etanol. Uma dose de etanol no Brasil é considerado como, né, aquela quantidade, aquele volume, né, da bebida alcoólica que tem de 10 a 12 gramas de etanol puro, né? Isso, no contexto brasileiro, nós encontramos em uma latinha de cerveja ou numa taça de vinho de 100 ml, ou até mesmo quando você toma ali 30 ml de uma bebida destilada, como, por exemplo, a pinga ou até mesmo a vodka, tá? Então, esse consumo abusivo significa o indivíduo tomando mais do que 5 doses diárias de etanol, tá? Esse consumo abusivo de 5 doses foi relacionado, então, em diferentes estudos epidemiológicos, com aumentos tanto da pressão arterial sistólica como da diastólica. Então, para que você tenha uma hipertensão arterial associada, né, em decorrência do consumo abusivo de etanol, é necessário pelo menos 5 doses diárias dessa droga, tá? E quem primeiro, né, fez essa relação, mostrou essa relação, foi o Dr. Camille Lian, lá no ano de 1915, ele tem esse trabalho publicado ainda na língua francesa, né? O Dr. Lian, ele era um médico, né, do exército francês durante ali a Primeira Guerra Mundial, e o Dr. Lian fazia avaliações periódicas nos soldados, né? E ele começou a notar que muitos soldados apresentavam valores aumentados, né? Valores aí acima do basal, né, de pressão arterial. E isso chamou a atenção dele, considerando, então, a idade aí desses soldados. Então, ele fez um primeiro estudo, onde ele dividiu um grupo, né, que ele chamou aí dos bebedores, né, os consumidores moderados, que eram aqueles soldados que consumiam cerca de 2 litros de vinho por dia,
E ele considerou como consumidores excessivos os soldados que bebiam mais do que 3 litros de vinho por dia. E ele identificou realmente que esses pacientes, esses soldados, em relação a outros que não consumiam vinho, eles tinham uma pressão arterial de cerca de 15/10, enquanto aqueles que bebiam, né, mais do que 3 litros ou mais por dia tinham uma pressão arterial superior a 15/10. Né? Então, esse foi o primeiro trabalho que mostrou lá em 1915 a associação entre o consumo abusivo de etanol e a hipertensão arterial. E é interessante notar essa tabela que traz para a gente vários estudos epidemiológicos, destacando o primeiro aqui para vocês, ó, do Dr. Lian, publicado em 1915, e apesar da importância da observação, ela ficou esquecida por aí praticamente 50 anos, até que lá em 1967, um segundo estudo, com um número bem maior, né, de sujeitos aí, comparado ao do Dr. Lian, mostrou exatamente a mesma relação. Destaco para vocês esse estudo publicado em 1977, o Kaiser Permanente 1, onde cerca de 84 mil indivíduos, no caso americanos, foram incluídos no estudo, e esse estudo mostra, né, ele confirma os achados do Dr. Lian, e ele mostra exatamente isso, né, que para que você tenha um aumento da pressão arterial, você precisa de cerca de 6 ou mais doses de etanol, né? Esse aumento é independente do sexo, da idade e do peso, e ele avalia também uma curva em J, né, onde os indivíduos que descreveram um consumo baixo ou de etanol, eles apresentavam, na realidade, efeitos benéficos em relação àqueles que consumiam grandes quantidades de etanol, né? Na realidade, esse estudo do Kaiser Permanente, ele teve aí uma evolução no ano de 86 pelo mesmo grupo de pesquisadores, o Kaiser Permanente 2, e eles mostraram nesse estudo também, com um número grande aqui de indivíduos, 66 mil indivíduos, que essas 6 doses, na realidade, não eram 6 doses, eram 5 doses, como eu havia comentado com vocês no início. Então, esses estudos epidemiológicos mostraram, né, outros vieram, né, posteriormente, sempre mostrando exatamente essa relação, e a pergunta que veio, então, foi a seguinte: quais os mecanismos envolvidos nesse aumento da pressão arterial? A partir desse momento, os estudos experimentais, então, começaram a ter destaque nessa área. O primeiro estudo que traz essa relação de consumo de etanol e hipertensão arterial é o estudo de Chan, publicado no Hypertension no ano de 1985. Ele cria um modelo, que é o modelo que eu vou discutir com vocês, que eu uso no laboratório, onde ele oferece, então, o etanol a esses animais e avalia, né, alterações de pressão arterial, de reatividade vascular. Fato é que os mecanismos, né, os estudos aí experimentais, eles ficaram focados aí em 2 áreas, né? Alterações neuromorais, onde foram avaliados os 2 principais sistemas que controlam a pressão arterial, no caso, o sistema nervoso simpático e também o sistema renina-angiotensina, e também estudos aí indicaram um possível efeito miogênico, né? Onde o etanol poderia, então, levar a um aumento da contratilidade vascular. Em relação, né, passando já para os estudos do laboratório, nós, como eu havia comentado com vocês, nós usamos esse modelo de Chan, onde nós oferecemos aqui para o rato uma solução de etanol 20%. Nesse estudo, né, inicial, nós queríamos ver se no nosso, né, aqui no nosso contexto aqui no Brasil, ocorreria o aumento da pressão arterial. Tratamos animais por 2, 6 e 10 semanas e observamos aqui um aumento da pressão arterial média, tá? E também um aumento da pressão arterial sistólica e diastólica. A partir disso, a partir do momento que nós vimos que o nosso modelo funcionava, então nós passamos para a pergunta: será que os mecanismos miogênicos, né, são os responsáveis por esse aumento da pressão arterial? Assim como foi já explicado anteriormente pelo Matheus, nós utilizamos um modelo aqui do órgão isolado, onde a aorta torácica de ratos, ou desses ratos tratados com solução, elas foram testadas, então, para contração para fenilefrina e o relaxamento para acetilcolina. Nós identificamos aqui nos animais tratados por 2, 6 e 10 semanas, um aumento da contração para fenilefrina, tanto nas aortas com endotélio, como nas aortas sem endotélio. Observamos também que não houve alteração do relaxamento
para acetilcolina, que é um fenômeno dependente do endotélio. Dessa forma, nós constatamos, então, que a alteração da contração é um processo associado ao músculo liso vascular. Para tentar, então, identificar os mecanismos subjacentes a essa alteração, nós incubamos essas artérias com a indometacina, que é um inibidor não seletivo das enzimas ciclooxigenase, a ciclooxigenase que no vaso produz prostanoides vasoconstritores e vasodilatadores, né? E nós observamos, então, que a indometacina foi capaz de reverter a hipercontratilidade vascular associada ao consumo de etanol. Só lembrando que todos esses experimentos que eu mostro para vocês agora, eles foram realizados em artérias sem endotélio. Nós, então, a partir desse dado, tentamos identificar qual o prostanoide vasoconstritor estaria mediando essa resposta. Nós testamos, então, no primeiro momento, o antagonista dos receptores de prostaglandina E2 e não obtivemos sucesso, ou seja, o antagonista da prostaglandina E2 não reverteu a hipercontratilidade vascular associada ao consumo de etanol, mas quando nós utilizamos o antagonista dos receptores de tromboxano, nós observamos, então, uma reversão desse efeito, mostrando, portanto, que o tromboxano A2 é aí o elemento que está associado à hipercontratilidade vascular induzida pelo consumo de etanol. O tromboxano A2 foi quantificado na aorta e nós observamos, então, aí um aumento desse prostanoide vasoconstritor na aorta dos animais tratados cronicamente com etanol. Avaliamos também uma possível contribuição do cálcio nessa resposta, e esse é um experimento interessante, onde nós utilizamos um fluorímetro acoplado a um miógrafo, né? Então, nós tínhamos um miógrafo no interior do fluorímetro, essas artérias sem endotélio, elas foram carregadas com uma sonda para o cálcio, que é a Fluo3, e essas artérias, então, foram colocadas no miógrafo que se encontrava no interior desse fluorímetro. E aí, então, nós estimulamos essas artérias com fenilefrina e, ao mesmo tempo, nós tínhamos também o registro das modificações da quantidade de cálcio, da concentração de cálcio intracelular. E nós observamos um aumento da contração à fenilefrina, e esse aumento da contração à fenilefrina ele foi, então, acompanhado por um aumento da concentração de cálcio intracelular. No entanto, é importante notar que esse tipo de experimento não mostra para a gente de onde vem esse cálcio, se ele está sendo liberado de um estoque intracelular ou se ele entra, né, aí do meio extracelular. Portanto, nós fizemos alguns experimentos de reatividade para avaliar estoque intracelular, não vou mostrar aqui, mas nós observamos que não houve alteração dessa mobilização do cálcio intracelular. Portanto, nós avaliamos a mobilização do cálcio extracelular com curvas concentração para o cloreto de cálcio e observamos aqui, sempre em artérias sem endotélio, observamos então que houve um aumento da contração para o cloreto de cálcio nas artérias dos animais tratados com etanol. No segundo experimento, nós incubamos essas artérias com o SQ29548, que é o antagonista do tromboxano A2, exatamente para testar a hipótese de que esse aumento do cálcio, né, do influxo de cálcio, poderia estar sendo mediado pelo tromboxano A2. E nós observamos, então, que na presença do antagonista do tromboxano A2, não houve, então, aquele aumento da resposta da aorta dos animais tratados com etanol ao cloreto de cálcio. Tá? Dessa forma, então, nós concluímos que o consumo de etanol ele afeta a musculatura lisa da aorta e promove, então, um aumento aí da produção de tromboxano que regula também o influxo de cálcio. A pergunta nesse momento foi a seguinte: tudo bem, nós observamos alterações no vaso, mas o que poderia estar mediando essas alterações? Quais são os mediadores endógenos, né, que poderiam estar aí levando a todas essas alterações celulares que nós identificamos? E como eu havia dito no início, né, os estudos acabaram então focando exatamente no sistema nervoso autônomo simpático e no sistema renina-angiotensina, exatamente porque são dois principais reguladores da pressão arterial. E aqui então nós temos um ponto, né, aqui os receptores beta-1 localizados nas células justaglomerulares, eles fazem exatamente a ponte entre o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema renina-angiotensina, já que a ativação desses receptores está ligada à liberação
da renina. Dessa forma, então, nós tentamos avaliar essa possível interação no nosso modelo. Então, para isso, nós utilizamos como ferramenta farmacológica o nebivolol, que é um antagonista seletivo dos receptores beta-1 adrenérgicos. Tratamos esses animais com o nebivolol e, simultaneamente, tratamos eles com o etanol. Nós observamos um aumento das catecolaminas circulantes, tanto da noradrenalina como da adrenalina, e aí, exatamente para avaliar essa possível interação entre o simpático e o sistema renina-angiotensina, nós quantificamos a renina plasmática, atividade da ECA plasmática, angiotensina 1 circulante e angiotensina 2 circulantes. E observamos que o consumo de etanol aumentou todos esses parâmetros. É importante notar aqui nesses gráficos que o nebivolol, ou seja, ao bloquearmos o receptor beta-1, nós observamos, então, uma diminuição, uma reversão desse aumento ou dessa ativação do sistema renina-angiotensina. Dessa forma, nós concluímos que o etanol ativa o sistema renina-angiotensina via receptores beta-1, ou seja, existe uma ativação simpática e, posteriormente, nós temos a ativação do sistema renina-angiotensina. Então, nós fomos avaliar qual o impacto, né, dessa ativação no vaso e também na pressão arterial. Aqui, utilizando a medida da pressão arterial pelo método da pleximografia, nós acompanhamos semanalmente a pressão arterial sistólica desses animais e nós observamos um aumento da pressão arterial nos animais tratados com etanol e observamos também que o nebivolol foi capaz de prevenir esse aumento. Resultado semelhante foi observado para a contração da fenilefrina, onde nós já havíamos identificado um aumento tanto em artérias com endotélio como em artérias sem endotélio. Nós observamos que o tratamento com o nebivolol ele foi capaz de reverter a hipercontratilidade induzida pelo consumo de etanol. E também observamos resposta semelhante com outro agente vasoconstritor, que aqui no caso foi a noradrenalina, tanto em artérias com endotélio, eu não trouxe aqui, mas também em artérias sem endotélio. Dessa forma, nós passamos para a seguinte pergunta. Bom, se o simpático está ativado e ele ativa o sistema renina-angiotensina, será que é a angiotensina que está diretamente lá no vaso causando essas alterações vasculares? Então, nós tratamos o animal, os animais com o losartan, um antagonista seletivo dos receptores AT1, e observamos que aquela hipercontratilidade causada pelo consumo do etanol, ela foi também prevenida pelo losartan, tanto em artérias com endotélio como em artérias sem endotélio. Dessa forma, nós entendemos então que a angiotensina é o mediador direto lá na vasculatura que promove exatamente essas alterações vasculares. Utilizando então uma sonda para o DHE, que é uma sonda utilizada para avaliar espécies reativas de oxigênio, que o Matheus já explicou aí anteriormente, nós observamos aqui, pela imagem, nós podemos ver a sonda é a DHE, por microscopia de fluorescência, nós observamos um aumento da fluorescência nos animais, na aorta dos animais tratados com etanol, e observamos também que o losartan foi capaz de prevenir esse aumento. Nós também quantificamos o ânion superóxido pela técnica da lucigenina, quimiluminescência da lucigenina, e observamos um aumento da produção de ânion superóxido na aorta do animal tratado com etanol, e observamos que o losartan foi capaz de prevenir essa resposta, indicando, portanto, que o estresse oxidativo vascular induzido pelo etanol é mediado pela angiotensina 2. O próximo passo foi avaliar o seguinte: será que, então, esse estresse oxidativo ele tem uma ligação com essa hipercontratilidade vascular? Para responder essa pergunta, nós tratamos, então, os animais com antioxidante, a apocinina, e observamos que a apocinina foi capaz de prevenir essa hipercontratilidade vascular causada pelo etanol, tanto em artérias com endotélio como em artérias sem endotélio, mostrando, portanto, que o estresse oxidativo associado àquela hiperprodução de tromboxano são aí fatores relevantes para a hipercontratilidade vascular. Aqui eu trago também para vocês um pouco sobre os efeitos aí do consumo de etanol em aspectos, em parâmetros inflamatórios, já que a inflamação vascular é entendida hoje como um passo, um processo, uma etapa importante da hipertensão arterial. Nesse modelo nesse estudo nós utilizamos camundongos, tanto camundongos wild type como camundongos knockouts para o receptor R1 do TNF-alfa,
e nós observamos, então, um aumento da mieloperoxidase na horta desses camundongos, sugerindo para a gente, então, a presença de neutrófilos. E esse aumento da atividade da mieloperoxidase, ela foi, então, não foi observada na horta de camundongos nocautes para o TNFR1, né? Aqui nós podemos ver nas imagens o infiltrado de neutrófilos na horta dos animais do grupo etanol e também um edema subendotelial, mostrando, portanto, que o consumo do etanol ele tem, né, ele causa efeitos aí pró-inflamatórios na vasculatura. Nesse mesmo estudo, também na horta, nós observamos um aumento da produção de TNF-alfa nessa horta e também de L6. E um fato interessante aqui é que esse aumento da L6 ela não foi observado no animal nocaute para o TNF-R1, mostrando então que o TNF-alfa modula a produção da interleucina 6 nesse modelo, né? E nesse mesmo estudo, nós também avaliamos a pressão arterial desses camundongos por pletismografia de cauda e observamos, então, uma contribuição parcial exatamente do TNF-alfa, como nós podemos ver aqui. Esse é o grupo TNF-alfa, né, um quadradinho aqui fechado, mostrando, então, que parcialmente, né, o TNF-alfa contribui para esse aumento da pressão arterial associado ao consumo de etanol. A grande pergunta, então, era a seguinte, né, na realidade, paralelamente a isso, nós começamos a nos perguntar, tudo bem, nós trabalhamos com a horta, mas será que num modelo de vaso de resistência nós teríamos respostas semelhantes, né? Qual que é a contribuição do vaso de resistência, qual que é o impacto do consumo de etanol nesses vasos? Para isso nós utilizamos, então, um modelo de reatividade do leito arterial mesentérico perfundido, como vocês podem ver aqui nesse esquema, e aí nós observamos, então, que os animais tratados com etanol apresentavam uma diminuição do relaxamento para acetilcolina, que sugeriu para a gente, então, uma disfunção endotelial. Essa redução do relaxamento da acetilcolina foi acompanhada por uma redução da expressão da ENOS, a NO-sintase endotelial, que é responsável pela produção do óxido nítrico, um dos principais mediadores do relaxamento, ou principal, né, mediador do relaxamento vascular induzido pela acetilcolina. Nós observamos aqui nesse estudo que a adrenomedulina, que é um outro agente vasorelaxante que é dependente do endotélio, também teve o seu relaxamento reduzido aí pelo tratamento com etanol, mostrando então, né, de fato, que o etanol em vaso de resistência leva a uma disfunção endotelial. Aqui nós avaliamos nesse mesmo estudo a contratilidade vascular, observamos um aumento da contração para a fenilefrina no leito arterial mesentérico de ratos tratados com etanol, mas somente no leito arterial mesentérico com endotélio. Quando nós removemos o endotélio, nós não observamos mais esse aumento, o que confirma, então, né, ou reforça os dados observados com acetilcolina. Incubamos essas artérias com o LNNA, um inibidor não seletivo da enzima NO-sintase, e na artéria controle nós observamos um aumento da contração na presença do LNNA, mostrando então que a produção do óxido nítrico aqui é viável. No entanto, quando nós incubamos as artérias dos animais tratados com etanol, nós não observamos efeito do LNNA, mostrando então um prejuízo da formação do NO nessa artéria. Aqui nesse estudo, então, para a gente tentar entender o que estaria mediando exatamente, né, essa alteração da via do óxido nítrico, nós tratamos os animais com um antioxidante, a apocinina, e nós observamos, então, que aquela redução do relaxamento observado nas artérias dos animais tratados com etanol, ela foi prevenida pelo antioxidante. Avaliamos ainda a produção de ânion superóxido nesse tecido, nessas artérias, observando, então, um aumento da produção do ânion superóxido pela técnica da lucigenina, e observamos, então, que o antioxidante preveniu esse aumento. Avaliamos ainda, novamente, a expressão da ENOS, como feito no primeiro trabalho, observamos redução da expressão da ENOS, mas nós observamos aqui que o antioxidante foi capaz de prevenir essa redução da ENOS. Avaliamos também nesse estudo a produção de óxido nítrico pelos seus metabólitos nitrato e nitrito e vimos uma redução da produção, da concentração de nitrato e nitrito nas artérias dos animais tratados com etanol. E observamos que a apocinina foi capaz de prevenir, então, essa redução, mostrando que o estresse oxidativo é importante
para essa disfunção endotelial associada ao consumo de etanol. O próximo passo, então, é entender quem seria o elemento, né, o gatilho, para induzir esse estresse oxidativo nessa artéria de resistência. Tratamos os animais, então, com o losartan, um antagonista dos receptores AT1, e observamos que no leito arterial mesentérico havia um aumento da produção do ânion superóxido, mas que esse aumento era prevenido pelo losartan, mostrando, então, a participação da angiotensina 2 nessa resposta. Fizemos também um experimento para avaliar a produção dos metabólitos do óxido nítrico, aqui, então, aquela redução no grupo etanol que eu já havia comentado com vocês, e aí o tratamento com o losartan, então, sendo capaz de prevenir essa resposta. Então, juntando todos esses dados, né, nós temos aí, então, a proposta de que o etanol ativa o sistema renina-angiotensina, a angiotensina promove estresse oxidativo no leito arterial mesentérico, e esse estresse oxidativo é responsável exatamente pelos efeitos aí na disfunção endotelial e diminuição da biodisponibilidade de óxido nítrico. Em resumo, né, trazendo um pouco do que foi feito lá no laboratório, nós temos aqui que o consumo crônico de etanol, ele aumenta a atividade simpática, que leva, então, a uma ativação do receptor beta-1, lá na célula justa glomerular, que provavelmente, então, é o responsável pelo aumento ou ativação do sistema renina-angiotensina. A angiotensina 2, então, circulante, na vasculatura via receptores AT1 poderia causar vasoconstrição direta, além do aumento da produção de espécies reativas de oxigênio. Seria responsável, então, tanto na aorta como no leito, né, aqui no leito, pela diminuição da eNOS e da biodisponibilidade de NO, levando à disfunção vascular, e também aqui no caso poderia ser responsável pelo aumento da produção de tromboxana 2 nessa aorta e do aumento do cálcio, o que levaria à disfunção vascular. Né? Associados, todos esses mecanismos, então, levariam à hipertensão arterial decorrente do consumo crônico de etanol. Portanto, a conclusão é que o aumento da pressão arterial induzido pelo etanol é um processo multimediado, o mecanismo miogênico e o neuromoral estão integrados, e os mecanismos moleculares são dependentes do vaso em estudo. A gente nem sempre vai encontrar o mesmo mecanismo para todos os vasos. Gostaria de agradecer a professora Janaína Simplício, que foi aluna de doutorado no meu laboratório, que fez os experimentos com TNF-alfa, o professor Gabriel, que foi meu aluno de doutorado, hoje é pós-doc, é professor da Universidade Estadual de Minas. Ele fez os experimentos com o Nebivolol, a professora Carla Seron, que trabalhou lá da Unifal, que fez os experimentos com o losartan, e a Patrícia Passaglia, que também fez uma parte dos estudos com o losartan. Meu agradecimento para a Universidade de São Paulo, para a FAPESP, CNPq, CAPES, e para todo o meu grupo de pesquisa lá do Laboratório de Farmacologia Cardiovascular da ERP USP. Obrigado. Muito obrigada, Carlos. Nós temos uns minutinhos aqui para as perguntas. Eu já vou perguntando, tudo bem, para adiantar, enquanto você para a apresentação? Sim, ela pode perguntar. O Zé Correia fala, parabéns, há um aumento da atividade plaquetária e contribuição com possíveis eventos cardiovasculares na ingestão excessiva de álcool, dado o papel do tromboxano A2? Zé, não sei te falar, nunca li nada sobre esse assunto, tá? Realmente não tem como eu nem dar um chute aí para pensar em alguma proposta, tá? E a Luziane pergunta se você considerou outros efeitos do Nebivolol, além do antagonismo do beta, né, como o aumento da síntese de NO. Sim, esses efeitos adicionais foram considerados. Na realidade, eu trouxe só um recorte do trabalho do Gabriel. O trabalho do Gabriel com o Nebivolol, ele considerou principalmente esse efeito antioxidante do Nebivolol e também essas ações na produção do NO, né? Por exemplo, nós vimos que o Nebivolol per se aumentou a expressão da eNOS no vaso, né, mostrando esses efeitos adicionais do Nebivolol. Mas, sim, sem dúvida, isso foi considerado no trabalho e ele realmente se mostrou, esses efeitos eles se mostraram ali no nosso estudo, né? Então, o efeito antioxidante do Nebivolol certamente contribuiu para os resultados ali que o Gabriel encontrou, principalmente, eu acredito, ali na pressão arterial, tá? Eu trouxe só o recorte do trabalho do Gabriel, onde ele estuda mais a parte ali relacionada à ativação do simpático renina-angiotensina.
O Zé Correia perguntou também nesse mesmo sentido do NO. Agora o Roger Lírio, lá da Federal do Espírito Santo, pergunta se você teria informações sobre o consumo de álcool em binge e a comparação ao uso diário, no que se refere aos prejuízos vasculares. E quão prejudicial seria esse consumo em binge comparado ao uso diário? Olha, excelente pergunta. Essa é uma coisa que eu estou querendo buscar lá no laboratório. Eu fiz um piloto agora, nós usamos um modelo de binge da literatura da professora Piano, lá da Universidade de Chicago, e nós utilizamos um binge com 2 gramas de etanol, tá? No entanto, 2 gramas de etanol, com 2 gramas de etanol, nós não observamos nenhum efeito prejudicial no sistema cardiovascular. Nós fizemos o binge por 4 dias e paramos 3. E isso foi feito por 5 semanas. Nesse modelo nós não encontramos, mas nós estamos buscando no laboratório um modelo para estudar o binge. A grande limitação do binge, em termos de concentração, é que a gente tem que considerar que o CONSEA, né, o órgão que regulamenta aí a pesquisa no Brasil, a ética de pesquisa, ele permite um volume de administração de 10 ml por quilo de animal, e a gente não consegue administrar uma solução de etanol muito diluída, né, com essa relação. Nós teríamos que usar uma concentração de etanol muito alta numa solução, o que é muito complicado porque ele é muito agressivo para o sistema para o sistema digestório, tá? Então a gente vai ter que encontrar um meio termo para tentar aumentar essa quantidade de etanol sem causar uma lesão gástrica nesse animal. Tá bom. Carlos, muito obrigada. A gente tem mais perguntas, a discussão seria excelente, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Então eu peço ao pessoal que está no chat, se puder entrar em contato com o Carlos, a gente pode fazer a mediação via FESB, a gente manda para o Carlos e para o Matheus via e-mail. Foi excelente, só posso agradecer a presença e a participação de vocês com as apresentações. E vou pedir a todos que, por favor, quem está aí no chat, no Facebook, e puder responder sobre a enquete que tem lá sobre o evento, por favor, faça. Ajuda bastante a gente ter o feedback de vocês, ouvintes. E às 16 horas nós temos uma nova atividade, Imunologia e Câncer, nesse mesmo canal aqui no Facebook. Muito obrigada a todos, obrigada à assistência técnica também, aos apresentadores e aos ouvintes pela presença. Obrigada.